Números, capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado, em grande quantidade, e viram a terra de Jazer, e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Foram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Minra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor conquistou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, e ficareis vós aqui? Por quê, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram vossos pais, quando os mandei de Cades Barneia, para ver esta terra. Chegando eles até o vale de Escol, e vendo esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não fossem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e jurou, dizendo: os homens, que subiram do Egito, de 20 anos e acima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque, e a Jacó. Porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim, se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes até que se consumiu toda aquela geração, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais aumentar o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos desviardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis todo este povo. Então chegaram-se a ele, e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para os nossos pequeninos, porém nós nos armaremos, apressando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão os nossos pequeninos nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança aquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se assim o fizerdes, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e sereis inculpáveis perante o Senhor e perante Israel, e esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sabei que o vosso pecado vos há de achar. Edificai cidades para os vossos pequeninos, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade, e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. Os nossos pequeninos, as nossas mulheres, os nossos rebanhos, e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para a guerra, perante o Senhor, para pelejar, como disse meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade, e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade, porém se não passarem armados convosco, então terão possessões entre vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor a terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança aquém do Jordão. Assim, deu-lhes Moisés, aos filhos de Gade, e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sion, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Dibom, e Atarote, e Aroer, e Atarote-Sofã, e Jazer, e Jogbiá, e Bet-Ninra, e Bet-Arã, cidades fortificadas, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram Esbom, e Eleal, e Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram, e desapossaram os amorreus, que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi Nobá, e tomou Quenate com as suas aldeias, e chamou a Nobá, segundo o seu nome.